O Flamengo está cada vez mais perto de realizar um dos pedidos mais insistentes da diretoria nos últimos meses. E não é qualquer movimentação, não trata-se de uma mudança que pode mexer diretamente com os bastidores do futebol brasileiro. Mas antes de falar disso, vamos direto para a notícia quente que está rolando lá na Europa e que envolve uma proposta gigantesca pelo jovem Wesley. A Juventus quer mesmo investir pesado e não está brincando. Os italianos estariam dispostos a desembolsar mais de 120 milhões de reais pelo lateral rubro-negro, o que mostra o quanto o garoto está valorizado. Esse interesse já vinha sendo monitorado, mas agora com o mercado esquentando tudo indica que uma proposta oficial pode bater na porta do Flamengo a qualquer momento. Enquanto isso, o time segue em plena atividade nos Estados Unidos, onde disputa o Super Mundial e olha, a estreia foi daquelas. O Flamengo teve a melhor performance entre os clubes brasileiros que participaram da primeira rodada, vencendo o Esperance de Tunis por 2-0 num jogo que mostrou um time com controle e intensidade. E um ótimo entrosamento. Ao contrário de Palmeiras e Fluminense, que empataram sem gols, e do Botafogo, que até venceu mas com dificuldades, o Flamengo deixou uma ótima impressão e aumentou ainda mais as expectativas para o duelo que vem aí contra o Chelsea. Mas nem tudo são flores. Um nome que vem preocupando bastante nos bastidores é o do De La Cruz. O meia uruguaio, que se recupera de uma lesão muscular, ainda está sendo tratado com todo o cuidado pelo departamento médico. A previsão é de que ele retorne aos treinos em grupo nesta semana, mas a participação dele contra o Chelsea segue indefinida. Existe um receio grande de uma possível recaída. A lesão anterior já exigiu um período importante de recuperação, e ninguém dentro do clube quer correr o risco de perder o jogador por mais tempo por causa de uma precipitação. Justamente por isso, a comissão técnica considera preservar o atleta neste confronto e mirar a sua volta apenas para o próximo jogo contra o Los Angeles FC, garantindo que ele esteja completamente apto. E por falar no jogo contra o Chelsea, a torcida do Flamengo está se mobilizando com tudo. As embaixadas e consulados nos Estados Unidos convocaram os torcedores a fazerem uma festa ainda maior no estádio. A ideia é repetir aquela atmosfera rubro-negra inconfundível, com balões vermelhos e pretos dominando as arquibancadas. O objetivo é empurrar o time rumo à classificação em primeiro lugar do grupo, o que abriria caminho para um possível duelo contra Boca Juniors ou Benfica nas oitavas de final. Claro que tudo depende do desempenho do Bayern de Munique, que atropelou na estreia com uma goleada impressionante, mas a matemática é simples: se o Flamengo vencer o Chelsea, a liderança do grupo é muito provável. O técnico Felipe Luiz deve contar com reforços importantes para esse confronto. Um deles é Alessandro, que foi poupado contra o Esperance, mas já deve estar à disposição e pode até começar como titular. A ideia do treinador foi segurar o jogador naquele primeiro jogo, justamente pensando no desgaste físico e para evitar qualquer tipo de lesão antes de um jogo decisivo. Com isso, o time deve ganhar ainda mais força e equilíbrio, principalmente na parte defensiva. Voltando ao Wesley, a notícia que veio da Itália pegou muita gente de surpresa pelo valor envolvido. O técnico da Juventus estaria encantado com o potencial do jogador e teria pedido pessoalmente à diretoria que iniciasse conversas com o Flamengo. A proposta gira em torno de 20 milhões de euros, o que, convertendo na cotação atual, passa dos 120 milhões de reais. É muita grana. E aí fica o questionamento: você venderia o Wesley por esse valor? Considerando o momento do jogador, a idade e o potencial de evolução, a diretoria vai ter que pensar bem se vale a pena segurar ou aproveitar a janela para fazer caixa. De qualquer forma, o interesse europeu já valoriza o ativo do clube e coloca o Flamengo em posição de negociação privilegiada. Agora sim, aquela notícia que mexe com o futebol brasileiro inteiro. Finalmente, a CBF acatou uma antiga solicitação do Flamengo e vai começar o processo de implantação do fair play financeiro no país. Essa é uma medida que já existe nas principais ligas do mundo e que visa impedir que clubes gastem mais do que arrecadam. E por aqui a coisa vinha sendo levada de forma bastante solta. Tinha clube contratando jogador sem pagar, fazendo dívidas em cascata e montando elencos que na prática eram insustentáveis. O Flamengo já vinha cobrando há tempos uma medida nesse sentido e agora, após reuniões e acertos entre clubes e federações, a CBF vai dar início à construção desse novo modelo. Foram 27 clubes e 8 federações que manifestaram apoio à criação do fair play financeiro.
E isso muda muita coisa. Acaba aquela velha história de clube que monta time forte sem ter como pagar e que na hora que a dívida bate simplesmente empurra para frente. Com a nova regra será necessário comprovar equilíbrio financeiro para inscrever atletas, e isso vai beneficiar diretamente clubes como o Flamengo, que tem uma gestão organizada e contas em dia. Agora, é claro, ainda será um processo. A CBF anunciou que vai trabalhar nos próximos 90 dias na criação do regulamento ouvindo os clubes e construindo esse novo cenário para o futebol brasileiro. Esse é um passo importantíssimo rumo a um futebol mais justo e competitivo. Não dá mais para aceitar que clubes conquistem títulos às custas de calotes. O torcedor brasileiro merece um campeonato com regras claras e com todo o jogando sob as mesmas condições. O Flamengo, por ser um dos clubes mais organizados do país, só tem a ganhar com isso. E a expectativa é que mais times e federações se juntem ao movimento nos próximos dias, fortalecendo ainda mais esse projeto. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o elenco rubro-negro segue a todo vapor. O clima entre os jogadores é muito positivo e o foco total está no duelo contra o Chelsea. E tem coletiva marcada para hoje com o meia Jorginho, uma das lideranças do grupo. Ele deve falar sobre a expectativa para o jogo, a preparação e, claro, a situação dos companheiros que estão voltando de lesão. A entrevista está marcada para o início da tarde e promete trazer informações importantes direto da concentração. Com um ambiente aquecido dentro e fora de campo, o Flamengo vive um momento crucial nesta caminhada rumo ao título do Supermundial. A vitória na estreia deu confiança, a torcida está fazendo a parte dela e o elenco mostra cada vez mais entrosamento. Tudo isso cria um cenário positivo para sonhar com algo grande nesta competição internacional, mas o desafio agora é manter o foco e principalmente saber administrar bem o elenco para não correr riscos com lesões. E se tem uma coisa que não para por aqui, é o ritmo de informação vindo diretamente da delegação do Flamengo nos Estados Unidos. Os bastidores estão fervendo e o clima é de decisão antecipada. A partida contra o Chelsea vai muito além de um simples jogo da fase de grupos do Supermundial. Na cabeça dos jogadores e da comissão técnica está muito claro: esse confronto é chave para determinar o caminho do Flamengo na competição. Um tropeço pode complicar as contas e colocar o time em rota de colisão com adversários fortíssimos, já nas oitavas. Por outro lado, uma vitória consolida a liderança e dá confiança total para encarar o restante da disputa com moral lá em cima. O time vem treinando em ritmo intenso. A carga física está sendo dosada com inteligência, ainda mais com jogadores importantes voltando de lesão. O Felipe Luiz, que tem feito um ótimo trabalho nesse começo de caminhada como técnico, vem demonstrando maturidade nas decisões. Ele sabe que é fundamental equilibrar intensidade e precaução. A situação do De La Cruz, por exemplo, está sendo tratada com todo o cuidado. Mesmo com a expectativa da torcida pela volta dele, o treinador e o departamento médico estão priorizando a recuperação total. Não adianta apressar a volta e correr o risco de perdê-lo por mais semanas. A comissão prefere ter o uruguaio 100% no mata-mata do que colocá-lo em campo agora e sofrer com uma possível relesão. Isso é planejamento. Outro nome que segue sendo acompanhado de perto é o do Alessandro. O lateral esquerdo, com passagens pela seleção e experiência em grandes jogos, é peça-chave para dar equilíbrio ao setor defensivo. Contra o Esperance, ele acabou sendo poupado de última hora. Nem no banco ficou. E agora tudo indica que estará de volta para encarar o Chelsea. A expectativa é que ele comece como titular, trazendo mais estabilidade pelo lado esquerdo, além de ajudar na construção ofensiva. A presença dele também libera o Arrascaeta e o Bruno Henrique para jogarem com mais liberdade do meio para frente, e isso pode ser um diferencial no duelo contra os ingleses. A propósito, o Chelsea vem com uma equipe alternativa, cheia de jovens promissores, mas que ainda está longe de ser um time entrosado. E é aí que o Flamengo pode tirar vantagem. O fator torcida também deve pesar a favor. Os rubro-negros, que moram nos Estados Unidos, estão se organizando em massa para comparecer ao estádio e a festa promete ser daquelas. Balões, bandeiras, bateria e muito apoio para empurrar o Mengão rumo a mais uma vitória. É jogo grande, é noite decisiva e o Flamengo costuma crescer quando mais precisa. Agora, voltando à movimentação de mercado, o que vem chamando a atenção é o assédio europeu sobre os jovens talentos rubro-negros.
Depois do Lohan, que recentemente despertou o interesse de clubes ingleses, agora é o Wesley que entra no radar da Juventus. A oferta pode chegar a 20 milhões de euros, o que representa mais de 120 milhões de reais na cotação atual. É um valor muito expressivo por um jogador ainda em formação, mas com um potencial absurdo. A dúvida que fica é: será que vale a pena vender agora ou o Flamengo deveria segurar mais um pouco, desenvolver ainda mais o atleta e tentar valorizá-lo ainda mais para uma venda futura? É uma equação difícil. Por um lado, o clube precisa pensar no equilíbrio financeiro e em oportunidades de lucro. Por outro, Wesley tem potencial de ser titular absoluto nos próximos anos e ainda render mais esportivamente e financeiramente. De qualquer forma, a sinalização de interesse da Juventus já é um indicativo de que o Flamengo está no caminho certo na formação de atletas. E isso reforça a importância de ter uma base forte, bem estruturada e integrada com o profissional. O torcedor, claro, fica dividido: uma parte quer que o jogador fique e cresça com o manto sagrado, outra vê com bons olhos a chance de fazer caixa, com uma venda estratégica. Enquanto isso, a notícia da implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro segue repercutindo muito. A CBF confirmou oficialmente que, após reuniões com clubes e federações, decidiu dar início à construção desse novo modelo regulatório. E por incrível que pareça, a maioria dos clubes grandes, inclusive os mais endividados, apoiaram a ideia. A lista inclui nomes como Botafogo, Vasco, Corinthians e Cruzeiro, além do próprio Flamengo, que foi um dos primeiros a cobrar publicamente uma medida nesse sentido. Isso mostra que há sim uma conscientização maior de que o futebol brasileiro precisa se organizar financeiramente. O objetivo do fair play é simples: clubes só poderão gastar aquilo que arrecadam. Nada de fazer loucuras, montar elencos caríssimos com dinheiro que não existe ou contratar jogadores sem pagar depois. A regra que já existe na Europa visa profissionalizar ainda mais o futebol, dar previsibilidade aos clubes e tornar o campeonato mais justo para todos. E quem estiver em dia com as contas equilibradas, como é o caso do Flamengo, sai na frente. É como se o clube finalmente estivesse colhendo os frutos de anos de gestão responsável. E essa nova era que se inicia pode marcar um ponto de virada no cenário nacional. Agora, claro, vai levar um tempo até tudo entrar em vigor. A CBF anunciou um prazo de 90 dias para apresentar a proposta final do regulamento com os critérios, exigências e formas de monitoramento. Até lá o debate vai continuar. Mas o fato de termos uma movimentação concreta já é um enorme avanço. Acaba aquela sensação de que vale tudo no futebol brasileiro. E mais, ajuda a atrair investidores, patrocinadores e até jogadores que querem trabalhar em um ambiente mais sério e transparente. Enquanto essas mudanças estruturais vão se desenhando, o Flamengo segue focado no que importa: o campo. A preparação para o jogo contra o Chelsea continua firme e os jogadores sabem que vencer agora significa encarar a fase de mata-mata com muito mais tranquilidade. É um jogo que pode mudar o rumo da campanha. E é exatamente por isso que a concentração está no máximo. Não há clima de oba-oba, ninguém está subestimando o adversário. Pelo contrário, existe muito respeito, mas também muita confiança no próprio elenco. O time está motivado, entrosado e sabe o que precisa fazer. E para fechar, uma notícia boa para o torcedor: a entrevista coletiva com o Jorginho vai rolar ainda hoje. Ele deve falar sobre sua adaptação à expectativa para o duelo e até sobre a possível ausência do De La Cruz. É sempre importante ouvir os jogadores nesse momento decisivo, sentir como está o ambiente interno e perceber o nível de concentração. O torcedor quer isso: transparência, acesso à informação e conexão com quem está em campo. É assim que se constrói um time forte, não só dentro das quatro linhas, mas também no coração da nação. E é claro, como sempre, seguimos de plantão. A cobertura está sendo 24 horas com todas as novidades direto dos Estados Unidos. Tudo que surgir de novo, seja lesão, escalação coletiva ou bastidores, vamos trazer aqui com detalhes. Por isso, se você quer ficar bem informado, já sabe, acompanha com a gente. Porque aqui o compromisso é com a verdade, com a paixão rubro-negra e com o futebol de verdade. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro fervem com uma informação que, se confirmada, promete estremecer o cenário esportivo nacional.
O astro argentino Ángel Di Maria teria assinado com o Flamengo e já estaria, inclusive, inscrito para disputar o inédito Super Mundial de Clubes da FIFA. A notícia, ainda não oficializada pelo clube carioca, caiu como uma bomba entre jornalistas, torcedores e rivais, gerando uma onda de comentários e especulações nas redes sociais. Fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que o acordo teria sido fechado nos últimos dias, em sigilo absoluto, como parte de uma estratégia ambiciosa para reforçar o elenco visando a competição global que reunirá os maiores campeões continentais dos últimos anos. Aos 37 anos, Di Maria, que recentemente se despediu do futebol europeu após mais uma passagem marcante, agora estaria pronto para encarar um novo desafio no continente sul-americano e logo vestindo o manto sagrado. A possível chegada de Di Maria ao Flamengo reacende lembranças recentes de outros grandes nomes do futebol mundial que desembarcaram no Brasil, mas poucos com o currículo do argentino. Campeão da Champions League, medalhista olímpico, campeão da Copa América e peça-chave na conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. A pergunta que ecoa entre os torcedores é: seria ele o diferencial necessário para levar o Flamengo à glória no Super Mundial? Apesar da empolgação, a diretoria do Flamengo mantém o silêncio oficial, enquanto fontes ligadas à FIFA já confirmam que o nome de Ángel Di Maria consta na pré-lista de inscritos do clube carioca para a competição. Se for verdade, o rubro-negro terá em campo não apenas um reforço de peso, mas também uma figura carismática e experiente, capaz de liderar jovens talentos em busca de um título inédito. Por enquanto, tudo permanece no campo do rumor. Mas o simples fato de o nome de Di Maria circular com força nos corredores da Gávea já basta para incendiar a imaginação da torcida. O Super Mundial nem começou, mas o Flamengo já parece estar jogando pesado nos bastidores. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.